Olá, eu sou a professora Daniele e nós vamos agora falar a respeito de duas palavras, que são a palavra mandado e mandato. Então, essas palavras possuem a pronúncia muito semelhante, muito parecida, mas elas têm significados diferentes. Então, para isso, nós vamos observar quais são os conceitos dessas palavras para que você utilize de forma correta na sua escrita e nas suas interpretações. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso objetivo da aula: compreender as regras para o uso de mandado, então aqui com a letra D, e o uso de mandato, aqui com a letra T, a fim de aplicar essas regras de modo correto. Então, vamos olhar aqui as acepções para que você se recorde, ou se ainda não conhece o uso desses sentidos, para que você possa aplicá-los de maneira correta. Então, afinal, qual é a diferença entre essas duas palavras? Então, nós temos aqui as acepções do dicionário para essas palavras e depois nós vamos contextualizar por meio de alguns exemplos. Então, aqui as definições: mandado, ato de mandar, determinação escrita, mandada de superior a inferior. Ordem ou despacho escrito de autoridade judicial ou administrativa. Recado, incumbência. Nós temos aqui essas diferentes acepções. Aquela que é mais utilizada nesse sentido é essa acepção de número 3. Essa acepção, que traz ordem ou despacho escrito de autoridade judicial, ela é muito utilizada. Por quê? Porque ela aparece na situação do mandado judicial. Então, quer dizer, é essa ordem, é esse despacho, é esse documento que é apresentado por meio de uma ordem judicial. Como você pode ver aqui em cima, se você observar, o dicionário também traz algumas acepções possíveis para a palavra que se encaixe aqui nessas terminações. Aqui nós estamos observando substantivo masculino. Ela também pode aparecer no sentido do verbo conjugado. Então, por exemplo, eu havia mandado. Ali nós temos a conjugação do verbo. Agora, o que nós estamos analisando aqui é na questão de substantivo. Por quê? Quando eu comparo a palavra mandato. Então, aqui, essa diferença para que você observe melhor. Então, já a palavra mandato, então nós selecionamos aqui também as acepções, como você pode observar, substantivo masculino. Então, nós temos assim: autorização ou procuração que alguém confere a outrem, então é diferente da ordem judicial, para, em seu nome, praticar certos atos. Então, é quando eu vou colocar um documento capaz de permitir que alguém possa gozar daqueles direitos que eu estou colocando ali no documento. Delegação, poderes que os eleitos conferem aos deputados, senadores e vereadores para os representar. Preceito ou ordem de superior para inferior. Aqui, a mais usual é essa acepção da número 3, que é onde nós temos poderes que os eleitos conferem aos deputados, senadores e vereadores. Então, esses cargos atribuídos, eles prevêem aqui alguns direitos. E esses direitos, eles são colocados numa determinada faixa de tempo, num período. Então, eu posso afirmar que eu tenho o mandato, o período de mandato. Então, se eu falar assim, durante o seu mandato, aquele deputado, então eu estou falando do período de exercício dele, que nós sabemos pela nossa Constituição que prevê 4 anos. Então, nesse exercício é onde ele pode usufruir de todos os poderes delegados para aquele cargo selecionado. Então, quando é nesse sentido, nós estamos falando do mandato. Então, aqui nós temos alguns exemplos para que você contextualize e entenda melhor. O policial estava com o mandado de prisão. Então, aqui eu tenho a ideia desse documento que foi levado e, por isso, teve legalidade de prender aquele traficante. Então, como você pode observar, aqui no sentido de dar essa determinada ordem. Fernando Collor não cumpriu seu mandato
até o final, pois sofreu o impeachment. A Câmara cassou o mandato do senador Calheiros. Consegui passar no vestibular, mas não terminei o segundo grau e, por isso, vou tentar conseguir com o juiz um mandado de segurança. Ele não vai muito longe, pois temos aqui um mandado de busca e apreensão do carro em que ele está. Então, como você pode observar aqui nesses exemplos, quando se trata da palavra mandado, então geralmente é uma ordem prescrita, é uma ordem que será legalizada, é uma ordem que será atribuída por meio de um documento. Quando se trata da palavra mandato, então nós temos, entre aspas, um cargo ocupado por alguém, uma designação para que ele entre em exercício mediante aqueles direitos atribuídos. Então, essa é a diferença principal entre essas duas palavras. Então, aqui estão as referências. Eu espero que você tenha compreendido o uso dessas duas palavras para que você contextualize corretamente na sua escrita, na sua interpretação e possa provocar os sentidos desejados. Então, um bom estudo e até a próxima!